Muito boa noite, bem-vindo a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez trocando ideias em relação à mentoria e consultoria sistêmica, que é uma das maiores inovações em termos de gestão empresarial. Se você não conhece ainda essa forma de gestão, essa consultoria, essa mentoria que vem da constelação organizacional sistêmica. Então, a mentoria organizacional sistêmica é uma mentoria, é uma consultoria que vai muito mais profundo do que as consultorias ligadas apenas a processos. É como se a consultoria sistêmica ela tratasse a alma da empresa. Eu já falei aqui outras vezes que a empresa tem uma alma. Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, Ele criou através de palavras, através de expressões, de nomenclaturas e através de números. Então, todo nome, todo número tem uma energia. Por isso que o hebraico judaico é números e letras. Números e letras, porque é culturalmente o idioma mais antigo, um dos mais antigos do mundo. E os judeus acreditam que quando Deus ele criou todas as coisas, Ele criou no hebraico. Então existe a numerologia hebraica ou cabalística, que tem a ver com esse conceito dos números dos dias, que cada criação foi ativada, e a partir daí todo o universo gira a partir de nomenclaturas de palavras e de letras, palavras e letras. Por isso que os grandes consultores, os grandes psicólogos, os grandes psicanalistas, os grandes terapeutas, eles sempre trazem o conceito de que você tem que ter cuidado com o que você pensa e cuidado com o que você fala, porque tudo que você fala acontece. E qual é a origem desse conceito, dessa afirmação? A origem desse conceito, a origem dessa informação é justamente esse lugar espiritual da palavra e dos números que criam. Então, quando você cria um CNPJ, você é o Deus da sua empresa, entre aspas. Então, você é o criador da sua empresa. E como é que você cria? Você tem que colocar um nome ou palavras e você precisa de números, porque o CNPJ ele é criado de palavras e números. Por isso que a empresa e a maioria dos empresários não sabem, não tem esse conhecimento. A maioria das empresas, ela tem uma vibração própria, ela tem uma energia própria. Então, ela atrai para si o que entra em ressonância com essa energia. E o interessante é que cada pensamento cria uma energia. Como é que nós criamos energia? Através do nosso pensamento. Quando eu penso, eu crio. Tudo aquilo que eu penso, logo eu estou criando. Então, a origem dos pensamentos que estabelecem energias, e estas energias, elas iniciam um processo de atração. Não sei se você já ouviu falar da lei da atração, que tudo que você pensa, você atrai. Por que tudo que você pensa, você atrai? Porque o pensamento é energia. Então, a consultoria, a mentoria sistêmica, ela entra por esse lugar mais profundo, esse lugar espiritual, esse lugar energético. Por quê? Porque nós percebemos nas empresas que a maioria das disfunções na liderança, na diretoria da empresa, nos processos, nos colaboradores, nos fornecedores, tem a ver com a vibração da empresa. E você vai perceber que
isso é tão profundo que nós, no processo desse laboratório que nós estamos fazendo, nós percebemos que automaticamente, por quê? Porque automaticamente o resultado da empresa tem a ver com o fundador da empresa. Isso é muito profundo. Por isso que eu estou falando para você que a mentoria, a consultoria sistêmica, ela é algo mais profundo, ela é algo espiritual. Por quê? Preste atenção no que eu vou dizer agora para você. Quando Deus criou tudo, no sexto dia Ele criou o homem. Ele criou o homem e Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, o homem é um protótipo, é uma cópia, é uma sombra de Deus. Ou seja, aquilo que acontece em Deus interfere no homem. As mudanças em Deus interferem no homem. O homem, o ser humano, só existe hoje porque nós temos oxigênio. E da onde vem o oxigênio? Da atmosfera, da natureza. E da onde veio a natureza? Da onde veio a atmosfera? Da onde veio os astros, os planetas, a lua, o sol? Então isso tem origem lá. Então tudo subsiste por Deus. E nós somos cópias de Deus. Então tudo subsiste também em termos materiais da decisão humana. Então a sua decisão em relação ao seu negócio faz todo sentido. Por quê? Quando você muda, automaticamente tudo muda. Então, se quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e semelhança, quando você abre uma empresa, quando você cria um CNPJ, esse CNPJ, ele tem a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, esse CNPJ, ele vai vibrar na mesma frequência do fundador da empresa. Isso é muito profundo, porque nós percebemos que em uma transição de liderança, quando o fundador ele transfere para outra pessoa, e geralmente a empresa familiar, os filhos eles dão continuidade ao negócio. Geralmente essas empresas têm problemas de falência, de quebra ou dificuldade de crescer, dificuldade de desenvolver, dificuldade às vezes em formatar uma equipe coesa ou atrair fornecedores fiéis, fornecedores bons fornecedores, né? Clientes que possam custear aquilo que a empresa está produzindo e vendendo. Então, todo esse conceito de atrair, de comunicar, de estar ligado, tem a ver com questões sistêmicas ligado ao fundador da empresa. Então, se a empresa é a imagem e semelhança do fundador, se essa empresa ela foi transferida para outra pessoa, é necessário que o líder atual dessa empresa, que houve uma transição de direcionamento, de liderança, honre, respeite, considere, leve em conta o fundador, porque dali para frente essa empresa sempre vai vibrar na energia do fundador. Ah, mas aí eu abri um outro CNPJ, aí é uma outra situação. Mas geralmente, se esse fundador ele não for honrado, essa empresa terá muitos problemas, principalmente problemas de relacionamento. E às vezes, quando essa empresa que foi adquirida ou que houve uma continuidade, uma transição de liderança, e na terceira geração, quando fica como herança, parece que as coisas travam, a herança não é liberada. Às vezes os irmãos colocaram advogados. Eu conheço uma pessoa que tinha o seu pai
era italiano e tinha uma herança, e ele descobriu que era filho do pai, que era filho, né, desse pai italiano, e ele era o filho único, e ele tinha uma herança gigante, né, e um valor considerável. E até hoje essa herança não saiu. Por quê? Geralmente tem emaranhados sistêmicos. Essa herança ela não vem como bênção para a próxima geração. Por quê? Porque ela foi mal adquirida, porque não houve esse respeito, essa honra que nós chamamos de ressignificação de emaranhados, que é quando as leis sistêmicas são aplicadas ao negócio. Então, esse lugar de uma consultoria sistêmica ou mentoria, ele é muito mais profundo do que uma consultoria tradicional. Então, daí a importância de desenvolver esse conhecimento sistêmico. Mas nós estamos falando sobre o livro do Jim Kou, que é Empresas Feitas para Vencer. E hoje nós vamos dar continuidade falando especificamente, ontem nós falamos sobre, antes de ontem nós falamos sobre liderança, ontem nós falamos sobre a capacidade de organizar a empresa, e hoje nós vamos falar de 3 aspectos que têm a ver com as empresas de excelência. E eu espero que isso seja seja uma contribuição para você. Então, o Jim Kou, ele fala algo muito interessante, e eu sempre falo sobre ele, e ele é um dos maiores especialistas, um dos maiores mentores e consultores do mundo. Inclusive, ele é considerado o sucessor de Peter Drucker, que foi considerado o Papa da administração. Aqui no Brasil, por exemplo, ele é mentor de Abílio Diniz, né, que é um dos maiores empresários do Brasil. Então, esses conceitos que o Jim Kou traz são conceitos pautados em pesquisas, em laboratórios práticos, os quais ele criou esse conglomerado de conhecimento a partir de entrevistas, a partir de observações, a partir inclusive de entrevistas com os maiores empresários do mundo. Quando eu digo os maiores empresários do mundo, são aquelas empresas que, conforme o título do livro, foram criadas para vencer. Elas permanecem crescendo durante anos. Empresas de 15, 30 anos que continuam crescendo e não param de crescer. E toda empresa que tem um desenvolvimento considerável, por trás tem um segredo. E aí ele diz que o segredo para uma empresa de sucesso, o segredo para uma empresa extraordinária, o segredo para uma empresa que vence, e ele divide o livro dele em vários assuntos, mas dentro de 3 conceitos. O primeiro conceito é pessoas disciplinadas. O segundo é pensamento disciplinado. E o terceiro, ação disciplinada. Então vamos lá, vou repetir novamente para ficar gravado para você. Pessoas disciplinadas, pensamentos disciplinados e ação ou execução disciplinada. Olha que interessante. Quando é utilizado a expressão disciplina, disciplina tem a ver com organização, com sequência, com continuidade. Então, são pessoas que organizam empresarialmente os seus negócios, são pessoas que pensam de forma organizada, são pessoas que agem, mas não agem por impulso, agem de uma forma organizada ou de uma forma disciplinada. E é interessante que, falando de pessoas disciplinadas, ele aplica vários conceitos, e um deles é as pessoas certas no lugar certo.
Segundo o Jim Cole, a empresa, ele usa a metáfora de um barco, e quando você atrai as pessoas para esse barco, você precisa colocar dentro desse barco pessoas certas. E ele diz que as pessoas erradas devem ser retiradas do barco. E aí eu vou falar para você em seguida quais são as características das pessoas certas que o Jim Cole ele aponta no processo do livro. Então ele diz que pessoas certas, elas fazem parte do crescimento de uma empresa dentro de pessoas disciplinadas. Por quê? Porque pessoas disciplinadas são pessoas que têm uma ordem para realizar algo. E isso vai ser muito importante. A gente vai tratar bem profundo sobre isso, e a gente vai entender que quando você trata os seus pensamentos, organiza os seus pensamentos, faz toda a diferença no processo empresarial. Por quê? Porque eu falei para você que a empresa é sua cópia. A empresa é sua cópia. Então, se você não tem pessoas disciplinadas, ou você não é disciplinado no sentido de organizar o seu negócio, o que vai acontecer? Você pode até se tornar uma empresa boa, mas não vai se tornar uma empresa excelente. Então é muito importante tratar essa questão das pessoas. Então ele foca muito na liderança, no perfil de colaborador, nas atitudes do colaborador, e ele vai desenvolvendo isso profundamente ligado a pessoas disciplinadas. Então, uma coisa importante que nós tratamos na consultoria e na mentoria sistêmica é a relação ligado a pessoas, né? Pessoas disciplinadas. Isso aqui não tem no livro, mas eu utilizo isso na mentoria e na consultoria. É que você vai perceber na prática que a sua mãe, ela é o arquétipo da sua profissão, e o seu pai é o arquétipo do dinheiro. Vou repetir: a sua mãe é o arquétipo da profissão e o seu pai o arquétipo do dinheiro. Então, a profissão só é completa com o dinheiro, e o dinheiro ele se completa, ele é atraído através também da profissão. Então é um conjunto masculino e feminino. Como você é formado 50% seu pai e 50% sua mãe, você tem uma vida profissional que está ligado à sua mãe, porque a empresa sempre está ligada ao feminino, né? A empresa ela é representada por uma mulher, né? Então a sua profissão está ligada à sua mãe, e o dinheiro, a segurança, tem a ver com segurança, com firmeza, com proteção, está ligado ao seu pai. Então olha que interessante que eu vou falar para você aqui. Eu estou falando de pessoas disciplinadas. Como isso é profundo. Você vai tratar a sua profissão, vai se relacionar com a sua profissão, vai visualizar, vai enxergar a sua profissão a partir do nível de relacionamento que você tem com a sua mãe. O Bert Hellinger, criador das constelações familiares, ele diz que o sucesso tem a cara da mãe. O sucesso tem a cara da mãe. Então, ele diz que quando nós não conseguimos evoluir na nossa profissão, pode ser, tem a grande probabilidade de nós termos um movimento interrompido em relação à mãe. E você vai perceber que tem pessoas que não conseguem nem ao menos descobrir qual é o curso superior
que ele vai fazer ou que ela vai fazer. Por quê? Geralmente essa relação com a mãe, ela interfere nesse olhar para a profissão. Por quê? Porque a profissão que faz você fluir na vida é a profissão que você contribui para a continuidade da vida. É a profissão que você não faz, não realiza, não desenvolve pelo dinheiro. Você desenvolve pela paixão. Você é apaixonado pelo que faz. Você trabalha até mais tarde, se for preciso, e não tem segunda para você, nem tem sexta, não tem sextou para você. E não tem depressão na segunda-feira. As pessoas que falam, que reclamam da segunda-feira e que se alegram com a sexta-feira, são pessoas que não são bem-sucedidas na profissão, estão trabalhando só pela subsistência, pelo dinheiro. Provavelmente essa pessoa tem alguma litigância com a sua mãe, tem algum conflito com a sua mãe. E isso vai interferir no seu negócio, isso vai interferir no seu CNPJ. A mesma coisa é o dinheiro. Tem pessoas que têm uma facilidade gigante de atrair o dinheiro. Porém, esse dinheiro não permanece. Ele chega e vai embora com muita rapidez. Você vai perceber isso, por exemplo, um traficante. O traficante, ele rouba um banco, ele está com milhões hoje, daqui a um mês ele não tem mais nada. Por quê? Porque o dinheiro está ligado ao pai. E geralmente, o pessoal que tem vício, guarda isso aqui, os vícios têm a ver com a exclusão interna. Claro que tem a ver com outros aspectos psicológicos, mas sistemicamente, pelo laboratório que eu faço nos atendimentos diários, eu percebi que todos, no meu laboratório, todas as pessoas que têm problema de vício, seja ele vícios com drogas, com bebida, com alimentação, pessoas que comem compulsivamente, com consumismo, pessoas que compram mais do que deveria, com jogos de azar, né? Com pornografia, com sexo, são pessoas que têm uma dificuldade de olhar com gratidão para o Pai. E às vezes isso não é consciente, isso é no inconsciente, na criança interior ferida. E às vezes as pessoas não conseguem lidar com o dinheiro. Sabe aquela pessoa que recebe o dinheiro e parece que ela tem que gastar, tem que pagar? Ou a pessoa cria meios para que o dinheiro vá embora? Às vezes o celular quebra, o carro bate, enfim, a pessoa cria situações, tem prejuízos, alguém rouba. Por quê? Porque nós somos formados 50% nosso pai e 50% nossa mãe. Ou seja, a vida veio deles. Então, o meu sucesso, a boa vida, a vida que flui, a vida que segue como um fluxo, ela depende de como eu enxergo o meu pai e minha mãe. Então, na sua empresa vai fazer muita diferença a relação que você tem com seus pais. Ah, mas eu não tive bons pais. Eu tive um pai ausente, eu tive um pai violento, eu tive um pai controlador, eu tive uma mãe abusiva, eu tive uma mãe tóxica. Ok. Essa lei é uma lei espiritual. Independente de que você tenha justificativa ou não, ela vai interferir nos negócios, ela vai interferir nos relacionamentos. Mas aqui, como eu estou falando de empresa, eu vou me limitar só aos negócios, mas interfere em vários aspectos da vida. São pessoas que tudo que eles montam não vai para frente, tudo que eles fazem dá errado. Por que dá errado? Dá errado porque essas pessoas precisam, como diz o Jim Cole, se tornar pessoas disciplinadas, pessoas que organizam a sua vida
E eu digo que a organização da vida, ela começa a partir dessa relação intrínseca e sistêmica que ocorre dentro de nós. Então eu vou repetir para você. A profissão tem a ver com a mãe. O Bert Hellinger diz que a mãe é a cara do sucesso. E o dinheiro, a proteção, tem a ver com o pai. Então, dependendo do pai que você tem, você não consegue se sentir bem com o dinheiro. É incrível. Não sei se você conhece pessoas que têm dificuldade de receber dinheiro. Ou pessoas que têm dificuldade de cobrar o que as pessoas devem a ela. Por que isso acontece? Porque provavelmente essa pessoa não tem um bom relacionamento e não consegue enxergar o seu pai como uma referência de segurança. E como o dinheiro tem a ver com o pai, a tendência é que assim como essa pessoa se afasta do pai, assim como essa pessoa não quer estar na presença do pai, ela repete esse comportamento e essa relação com o dinheiro, e isso é inconsciente, afastando e mandando o dinheiro para longe. Se você chegar para um mendigo, para um drogado, para alguém que quebrou várias vezes, para alguém que não consegue ter sucesso nos negócios, você vai perceber claramente o que eu estou te falando aqui. Ok, então quer dizer que na minha profissão eu vou me relacionar como eu me relaciono com a minha mãe. Então imagine que você acha que sua mãe é muito fraca, que você é maior do que a sua mãe. Você não consegue enxergar qualidades na sua mãe. O que vai acontecer com a sua profissão? A mesma coisa. As pessoas vão falar para você, você é fantástica, você é fantástico, você é sobrenatural, você é demais, mas você não vai conseguir acreditar. Por que você não vai conseguir acreditar? Porque a relação que você tem com a tua mãe é uma relação que está disfuncional. Você se sente maior do que a sua mãe e você despreza inconscientemente, por estar num lugar maior, a sua mãe, e isso vai se perpetuar e ser repetido na profissão, nos negócios. Então aquela pessoa que monta um negócio e joga na mão das pessoas e alguém engana ela. É a pessoa que não assume a liderança da sua empresa e deixa na mão dos outros. Pois é, isso tem a ver com a relação com a mãe. Então, a forma que você se relaciona com a sua mãe tem a grande probabilidade de você se relacionar com a sua profissão. E com o dinheiro, geralmente é o pai. Você vai se relacionar com o seu dinheiro. E quando eu falo dinheiro, eu não falo só dinheiro em espécie, moeda, Pix. O dinheiro, ele inclui bens, patrimônios, joias. O dinheiro pode vir em um presente. Então tem pessoas que têm... Boa noite, doutor. Bem-vindo. Tem pessoas que têm muita dificuldade de receber um presente, né? Então a pessoa trabalha em uma empresa e o proprietário da empresa diz: eu vou te dar esse carro, e a pessoa tem dificuldade de receber, e quando recebe, ele se sente endividado. Por quê? Porque é assim que essa pessoa se relaciona com o seu pai. Por isso, pessoal, eu aconselho vocês, leiam a Bíblia, porque tudo que eu estou falando para vocês é baseado nos livros que eu li, nos cursos que eu fiz e nos laboratórios que eu desenvolvo no meu consultório. Então, diariamente eu atendo pessoas e atendo famílias. O que eu estou falando para vocês são percepções desses laboratórios, né? Agora, dezembro, eu atendo até no sábado, então amanhã eu vou atender. Boa noite, André, bem-vindo. Eu vou atender pessoas, eu atendo pessoas online, eu atendo pessoas, eu atendo a família da Itália, eu atendo o pessoal da Alemanha, eu atendo o pessoal dos Estados Unidos online. Então, o que eu estou falando para vocês são laboratórios práticos. Então, a Bíblia, tudo que eu estou falando para vocês, eu olho para a Bíblia e eu vejo lá. Então, leve a Bíblia a sério. Então,
Os 10 mandamentos diz: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. E é interessante que Deus diz que ele amaldiçoa até a 4ª geração daqueles que desrespeitam o pai. Por quê? Porque o seu pai representa Deus na terra. Ah, não é? É, porque assim Adão veio de dentro de Deus. Deus soprou a vida dentro de Adão. E você, o teu pai soprou no útero da tua mãe. Então, o teu pai é um representante de Deus. Ok, digamos que o seu pai, ele não representou Deus como deveria. Se você honrar esse pai, mesmo ele não merecendo, Deus assume a paternidade e ele começa a te dar aquilo que o teu pai não te deu. Então Deus diz assim, ó: eu julgo até a 4ª geração dos que não me temem. O que é temer aqui? É honra, é respeito. E como Deus é o pai primeiro, os demais pais são cópias de Deus. Então Deus está dizendo que você tem uma probabilidade de não ter sucesso, e não só você, mas você pode criar a partir desse comportamento um padrão de repetição que pode ir até a 4ª geração. Você já percebeu pessoas que, por exemplo, que tem um padrão de repetição? Quer ver? Deixa eu ver uma mais recorrente aqui no consultório. Pessoas que se separaram. Aliás, pessoas que não deram certo nos relacionamentos. Então, o homem, ele foi traído por uma mulher, o irmão dele foi traído, o filho dele foi traído, e a tendência é que o neto seja traído. É incrível. Estou falando de prática. Como isso acontece? Essas pessoas começam a atrair, esses homens, mulheres que têm uma probabilidade de traição. É incrível. E às vezes o comportamento dele leva essa mulher que não tinha um hábito de trair, a trair. Você consegue entender isso? Por isso que Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque existe padrão de repetição sistêmico que você pode quebrar desde que você ative as leis, que são as leis do amor, que desfazem esses emaranhados. Então, quando o Paulo ele fala sobre honrar o pai e a mãe, ele diz: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Ou seja, quando ele diz para que te vá bem, ele está falando de sucesso. Sucesso, sucesso. Para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. Ele está falando de longevidade, de você não morrer antes do tempo. Por quê? Porque o filho desobediente tende a tomar atitudes, pelo fato de não receber orientação, erradas, que vão redundar na morte. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Então a sua profissão está ligada à mamãe. O dinheiro, a proteção, o sentimento de segurança está ligado ao papai. Como é que a gente faz para resolver isso? Eu já falei para vocês. Mas eu vou falar 3 passos. Primeiro, amor incondicional. E o amor incondicional, pessoal, não é um sentimento. Guarda isso aqui. O amor incondicional não é um sentimento. Eu aplico isso nas consultorias dentro das empresas. E vocês não sabem o resultado que tem. O amor não é um sentimento apenas. O amor é uma decisão. Você não sente para amar, você ama para sentir. Quando Jesus ele morreu na cruz, ele não estava sentindo vontade de morrer. Pelo contrário, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, eu não estou afim de morrer. Porém, no mesmo tempo, ele usa o lado mais profundo do amor e ele diz: todavia, não seja feita a minha vontade. Ou seja, quando ele fala a minha vontade, ele está falando do sentimento.
que não se faça como eu estou sentindo, mas se faça como eu estou pensando, racionalizando. E aí ele cumpre o seu propósito e ele reina. Então você só consegue reinar na vida como Cristo quando você entende que a expressão de amor, o ato de amor, não vem de um sentimento, vem de uma decisão. Quando você decide, você começa a matar o seu ego, você começa a ressignificar o seu orgulho. E eu sei que para muitas pessoas é muito difícil ter pais disfuncionais, tem pessoas que nem teve pai, tem pessoas que nem sabem quem é o pai, né? Mas a gente pode ressignificar, porque também tem uma outra palavra na Bíblia que Deus diz ainda que uma mãe se esqueça do filho que gerou, que criou, todavia eu nunca esquecerei. O que Deus está dizendo? Se você cumprir a lei do amor, se você, mesmo eles não merecendo, você olhar com gratidão, eu vou assumir essa paternidade e eu vou te dar o acolhimento que ele não conseguiu dar, porque Deus é o Pai, Ele é o Pai. Deus é bom, é amoroso. Deus é bom e amoroso. Mas as pessoas olham Deus, isso é incrível, tá? Como olha o Pai. Você vai perceber que uma pessoa que ela que ela não crê em Deus, que ele é ateu, ela é ateia, né? Ateu. Você vai perceber que essas pessoas têm um grande conflito com seus pais. Por quê? Porque quando eu tenho um conflito com meu pai, automaticamente eu espelho Deus como meu pai. Agora que estou te falando que isso é muito profundo. Quando você não tem uma referência positiva de pai, você enxerga a Deus como seu pai. Digamos que seu pai foi alguém que não era responsável, que abandonou você, que agrediu a sua mãe ou coisa do tipo. Você vai olhar para Deus como alguém que você não pode confiar completamente. E outra, você vai olhar para o seu marido, né? E no caso do homem, vai olhar para o sogro, para o patrão, para o policial, com o mesmo olhar que ele olha para o pai. Por quê? Porque o pai é uma referência masculina. O pai é uma referência masculina. E o pai é uma referência de Deus. O pai é uma referência de Deus. Por isso que o ateu, ele não tem um bom relacionamento com seus pais. Converse com alguém que é gótico, que veste preto, que gosta de ficar no escuro, e pergunta como é o relacionamento dele com o pai dele, como que ele enxerga Deus. Vocês estão vendo, e aí eu não estou falando aqui de partido político, mas eu quero só exemplificar. Você vai ver a direita e a esquerda. O pessoal da esquerda, eles têm uma ausência paterna, por isso que o Lula foi chamado de pai dos pobres. Por quê? Porque você vai ver que as pessoas que se adequam a esse sistema são pessoas que não tiveram pai. E eles precisam de assistencialismo. Eles clamam para que alguém cuide deles. E o fato de os seus pais terem sido pais ausentes, o que eles fazem? Eles enxergam Deus assim. Você vai perceber que a esquerda é anti-Deus, né? Eles queimam a Bíblia, eles desprezam Deus, né? Tem um cantor que chamou Jesus, disse que ele era homossexual, que ele era viado, que ele era... Enfim, vocês vão ver isso aí na internet. Mas se você buscar culturalmente a origem dessas pessoas, são pessoas que não conseguiram fluir na vida profissional, né? E a relação com o dinheiro é de muita submissão e dependência. Eles necessitam de bolsa aquilo, né? Não que isso não seja importante, eu acho que no momento de emergência isso é muito importante. Porém, não leva a pessoa a produzir riqueza. São pessoas que vivem na dependência e não produzem riqueza. Por quê? Porque estão na busca de serem cuidados e emocionalmente estão vinculados
com a mágoa do pai, buscando um pai externamente. E como eu falei para vocês, quando eu tenho um problema com meu pai, especificamente, eu não consigo olhar para Deus com bons olhos. Eu sempre vou espelhar meu pai em Deus. Então, tem pessoas que estão na igreja, que são cristãs, mas não confiam em Deus. Quando os problemas vêm, eles dão um jeitinho ali, um jeitinho aqui, ou abandonam, né, a fé, abandonam a fé e voltam depois que as coisas melhoram. Aí quando vem o conflito, eles abandonam a fé, aí depois voltam quando as coisas melhoram. Por quê? Esse relacionamento com Deus tem a ver com o relacionamento que essa pessoa teve ou tem com o Pai. Então a gente precisa ressignificar essa relação com o Pai, porque quando você ressignifica essa relação com o Pai, você automaticamente ressignifica a sua relação com Deus. Deus e o Pai estão intimamente ligados. Ah, mas o meu pai não foi um bom pai. Ok. Só que ele vai ter que dar conta da paternidade dele. Escuta uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. A gente até mudou aqui, né? Eu acho que a ideia é falar sobre isso. Toda maldição... O que é maldição? Maldição são disfunções que nos impedem de descobrir a nossa identidade e de desenvolver o nosso propósito, ou seja, de contribuir para o universo, de contribuir para o mundo com as nossas habilidades, desenvolvendo a missão que Deus nos enviou para desenvolver nessa terra. A maldição, ela trava, ela retém quem você é e o que você veio fazer. Então, geralmente, você pergunta para a pessoa, quem é você? Ela não sabe. E qual é o seu propósito? Ela também não sabe. Para que você nasceu? Ela também não sabe. A raiz tem a ver com isso, com a maldição. Então, a maldição é uma disfunção. E é incrível, né? Eu falei para vocês que a Bíblia é um livro muito profundo e tudo que eu estudei, eu vejo na Bíblia. Por isso que eu faço essa contextualização. Eu faço essa ligação. Tem um último versículo do Antigo Testamento. Deus fala de que vai enviar um profeta, que é o João Batista, e ele chama ele de Elias. E aí Deus diz assim para o povo, né, através do profeta, diz assim, que esse profeta, que é o João Batista, ele converteria o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Aí Deus fala assim, para que eu não venha e traga maldição à terra. Olha que coisa louca. Deus está dizendo que a maldição que ele envia para a terra tem a ver com a relação entre os pais e os filhos. Lembra que eu falei do padrão de repetição, que a gente chama também de maldição hereditária, que algumas pessoas dizem que não existe, mas é pessoas que não conhecem esse nível sistêmico de conhecimento? Você vai entender que isso é tão sério, que isso define o destino de nações. Define o destino de nações. O Brasil é conhecido como o povo do jeitinho, né? E lá fora, em outros países, a gente percebe que o brasileiro, ele leva essa cultura para lá do jeitinho, e isso interfere muito como o Brasil é visto nos outros países. Porque se você for buscar como o Brasil foi colonizado, o Brasil foi colonizado a partir de exploração. Os portugueses, os holandeses, os povos europeus vieram para cá e trouxeram todas as pessoas problemáticas de lá para o Brasil. E aqui no Brasil eles utilizaram de muita violência, primeiro pela comunicação com os primeiros habitantes do Brasil, que eram os índios, né? Então eles entraram com a sedução e chegou o momento que eles precisaram entrar com violência. E muitos pais morreram, muitas famílias foram destruídas. Então, você vai perceber ao longo do tempo, com a escravidão,
com toda aquela cultura feudal que existia no início do Brasil, que a família não era respeitada. Muitos pais morreram, principalmente os índios. Então esse sentimento, essa vibração, né, ela cresceu com o brasileiro. Então o brasileiro ele tem um sentimento de abandono, um sentimento. Por isso que nós brasileiros, nós não nos preocupamos tanto com política. Por quê? O que nós queremos é apenas que comer, beber e dormir. A gente não pensa em desenvolver um projeto para uma nação patriota que possa cuidar de outras pessoas. Porque quando eu estou pensando só em mim, eu não tenho maturidade nem entendimento para cuidar de outras pessoas. Então você vai perceber que o padroeiro do Brasil, que deveria ser um padroeiro, é uma padroeira. É uma mulher com o rosto triste, com a criança no colo. Então como que nós podemos mudar tudo isso? Quando nós nos reconectamos com a nossa paternidade, com a nossa mãe, com o nosso pai. E Deus diz que quando isso acontece, essa conversão no coração dos filhos aos seus pais, a maldição cessa. O padrão de repetição cessa. Eu falei do Brasil, né? Mas vamos falar da África. Se você for buscar os povos originários da África, você vai chegar em Noé. Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Sem originou os povos semitas, os povos orientais e parte dos povos asiáticos. Jafé, todo o povo da Europa são descendentes de Jafé. E Cã, que veio a expressão Canaã, que foi o filho dele, veio os povos do continente africano. Olha que interessante. Olha como que isso é profundo, né? Diz a história, né, na Bíblia que o Noé, depois do dilúvio, ele experimentou, né, novas plantas e novos frutos, e aí ele pegou a uva e ele fez um vinho do bom, sabe aquele vinho do bom? E o Noé tomou um pouco de vinho a mais, e aí, sabe como que é o bêbado, né? O bêbado começa a fazer coisas que é irracional. E diz que o Noé ficou nu. O seu filho, Cã, olhou para o seu pai, zombou e desprezou o seu pai. Ou seja, desonrou o seu pai. Ele achou que ele era maior do que o seu pai. E aí ele quebrou uma lei sistêmica chamada a lei da hierarquia, ou a lei da ordem. Quando se quebra esta lei, esta quebra de lei traz vários problemas sistêmicos, entre eles vícios. Se você ler sobre a história do povo cananeu, que vem os heteus, os fariseus, os heteus, os ezeus, né? Enfim, todos os zeus, né? Que estavam lá na terra de Canaã, eles tinham muita orgia, né? Inclusive a terra de Sodoma e Gomorra era originário desses povos, então eles tinham um problema com o vício, principalmente sexual, muito grande, que foi originário dessa quebra dessa lei sistêmica lá com o Cã. E você vai perceber que o pai do Cã, ele disse, pelo fato de você fazer isso, a partir do teu filho, que era o Canaã, vocês serão controlados, dominados, liderados por todos os seus irmãos. Por que vocês acham, pessoal, que o povo africano foi colonizado por todos os países da Europa? Porque os países europeus são descendentes de Jafé. Jafé é o irmão de Cã. E o Noé disse que pelo fato de o Cã ter desonrado seu pai, ele ia ser servo do Jafé. Ia ser conservo de Sem, que é os povos asiáticos
e os povos orientais. Você percebe como a quebra de uma lei sistêmica, quando você quebra a lei da hierarquia, você percebe que a consequência ela pode vir para uma nação inteira, para uma geração inteira. E aí você vai entender que quando isso vai se perpetuando, Deus precisa eliminar a geração para recomeçar do zero, para que não traga maldição para a terra inteira. Foi o que aconteceu no dilúvio. E que vai acontecer, né? A gente percebe, os cientistas falam que o planeta ele não tem como sustentar, não tem sustentabilidade para comportar, né, mais de 8 bilhões de pessoas. E dizem que depois de 2030, 2050, não se sabe o que vai acontecer. Enfim, fica para a ciência, né? Mas o que eu quero falar para você é que o sucesso da sua empresa, o sucesso das suas relações, o sucesso dos negócios, a mudança, a virada de chave vai depender desse novo olhar e dessa reconexão com os seus pais. É fácil? Não, mas nada é fácil na vida. Então eu estava falando para você que tem 3 formas de fazer isso. Eu falei que primeiro o amor incondicional. Eu disse que o amor não é apenas um sentimento, o amor é uma decisão, ou seja, eu não sinto para amar, eu amo para sentir. E eu dei o exemplo de Jesus para você. O segundo é o não julgamento, é excluir os julgamentos. É olhar para esse pai, para essa mãe e entender que ele também teve um pai e teve uma mãe que não deu suporte para ele. E que esse seu pai e essa sua mãe já vem de um padrão de repetição. Ah, mas a minha mãe nunca me falou te amo. Aí eu pergunto para você, você tem facilidade de dizer eu te amo? Às vezes não tem. Ah, a minha mãe foi muito ausente. Será que você também não tem sido ausente? Eu atendi uma pessoa, né? E eu sempre faço essa pergunta, porque eu sei a resposta. E veio uma moça e ela reclamava muito do pai que traiu a mãe. Desgraçado, miserável, eu odeio ele, eu não quero nem ver a cara dele, tomara que ele morra. E essa relação dela com o pai dela deixava claro os motivos que ela veio me procurar, que foi problema de relacionamento, né? Problema amoroso e problema com o dinheiro, com prosperidade. Então ela falava e eu já entendia qual era a raiz, a etimologia desse problema. E aí ela reclamava mais muito brava mesmo, porque o pai traiu, porque como pode o pai trair? E você vai perceber que é o seguinte, quando tudo que você critica dos seus pais, você é obrigado a repetir. Vou falar de novo para você. Tudo que você critica dos seus pais, você é obrigado a repetir. Tudo que você critica dos seus pais, você é obrigado a repetir. Por quê? Porque o pai te deu a vida. E tudo que você tem hoje, tem porque você respira. Se você parar de respirar hoje, você não tem nada. E foi o teu pai, a tua mãe, que te deu capacidade de respirar. Então significa que tudo que você tem veio deles. Mesmo que emocionalmente ele não deu suporte, mas a inteligência que você tem, a capacidade de desenvolver projetos que você tem, veio deles. E é justo que você olhe para eles com gratidão. Por isso que Deus não aceita. Deus não aceita que você julgue os seus pais. Porque você recebeu tudo deles. Você recebeu a vida. Se você não recebeu nada, você recebeu tudo, né? Parece um paradoxo, né? Mas você não recebeu nada, mas recebeu tudo. Porque você recebeu a vida e você pode fazer diferente. Você pode fazer com a vida que você recebeu algo diferente, mas você só vai conseguir fazer isso se você olhar para eles com gratidão. Se você olhar para eles com crítica, com julgamento, você vai repetir tudo o que você critica deles. Baseado nesse princípio é que eu fiz a pergunta para a moça. E eu faço para todas as pessoas que eu atendo quando eu sinto
que eles são muito incisivos com um dos pais, né? E eu falei, e você? Quem você traiu? Aí ela se assustou, como se eu estivesse julgando ela, né? E eu sabia que ela tinha repetido aquilo, porque não tem como você não repetir. Tudo que você julga dos seus pais, você repete. Porque Deus não aceita que você julgue quem te deu a vida. Aí Ele vai deixar você fazer igual seu pai, para você enxergar que você não é melhor do que eles. Interessante, né? E aí eu falei, quem você traiu? Ah, eu não traí ninguém. Eu fiquei olhando para ela. Aí ela, lembrei. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha um namoradinho e eu traí ele. Claro que teve outras situações, mas ela citou isso. Aí citou essa situação. Aí eu perguntei para ela, em que você é melhor do que o seu pai? Porque o teu pai traiu a tua mãe, mas você fez o mesmo. Quem é maior, você ou teu pai? Ah, mas ele... Falei, traição é traição. E eu falo desse exemplo porque foi um exemplo muito enigmático, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso, que alguém negou, né? Porque geralmente, quando eu falo isso, é porque isso é uma lei espiritual. Isso é uma lei natural. E essa é uma lei sistêmica. Quando Jesus, ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você medir, você será medido, com a mesma medida que você medir, você será medido. Ele estava falando de padrão de repetição. Ele estava falando, se você critica, se você julga o outro, eu vou fazer com que você repita o que você julgou no outro, para você entender que você não é melhor do que o outro, para que você ative o quê? O amor incondicional, que é o primeiro aspecto para ressignificar a maldição ou o padrão de repetição, como você queira entender. Segunda coisa muito importante, né, eu já falei, que é o não julgar. Por que eu não vou julgar? Porque eu já recebi tudo, eu recebi a vida. Aí você fala assim, mas você não ia falar de empresa? Eu disse para você que a mãe é o arquétipo da profissão, o pai é o arquétipo do dinheiro. Você vai se relacionar com o dinheiro como você se relaciona com seu pai, e você vai se relacionar com a profissão como você se relaciona com a sua mãe. Por isso que eu estou trazendo todo esse contexto para você entender. E eu estava falando aqui do Jim Cole sobre pessoas disciplinadas. Ele não fala nesse nível de profundidade no livro, mas se você ler o livro, você vai perceber que pessoas disciplinadas têm tudo a ver com o que eu estou conversando com você aqui. Então, quando eu olho sem julgamento, e nós chamamos isso na terapia sistêmica de tomar pai e mãe. Tomar. Sabe o tomar do remedinho, de tomar um remédio? Por quê? Por que essa expressão tomar? Porque nós não conseguimos ressignificar, por exemplo, você não consegue ressignificar totalmente a relação com seus pais só de me ouvir aqui, esses poucos minutos. Isso é um processo progressivo, né? Isso é um escalonamento, né? E o Bert Hellinger, criador das constelações familiares, ele diz que o tomar pai e mãe, ele é diário, o tomar. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui, porque esse é o maior desafio das pessoas, porque as pessoas vivem a sua criança interior ferida. Elas estão presas nas emoções da infância e nem percebem. As pessoas se comportam como criança nos momentos de conflito. Umas se escondem dentro do quarto, outras gritam, outras esperneiam, outras agridem, são agressivos, outros se submetem, outros se vitimizam, né? E tudo isso são mecanismos de defesa psicológico que tem a ver com a criança interior ferida lá da infância, mas que o adulto ainda vive nos momentos de conflito. E aí não tem como os relacionamentos dar certo, não tem como a empresa dar certo, não tem como ter uma saúde emocional estável, não tem. Então é muito importante esse olhar de não julgamento, e esse olhar que faz com que eu tenha a percepção clara
de que é necessário olhar para o meu passado e tomar. Por quê? Porque o tomar é um ato de ativo e não passivo. Há uma diferença muito grande em tomar e receber. Vou repetir. Há uma grande diferença, uma enorme diferença entre o tomar e receber. Por quê? Porque o receber é um ato passivo. Eu espero você me dar. Eu espero você entregar. Você precisa me dar. E às vezes a nossa criança interior, ainda já sendo adulto, ela fica nesse loop de alguém precisa me dar. Lembra da esquerda? Alguém precisa cuidar de mim. Você precisa me dar. E essas pessoas se tornam egoístas. As pessoas que vão na igreja não entendem muito o conceito dos 10%. Isso trabalha no coach de uma forma extraordinária. As pessoas nem sabem que está na Bíblia, né? Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de contribuir com os 10%. Por quê? Porque a sua criança interior acredita que ela precisa receber. Olha que negócio louco. Se eu acredito que eu não recebi o suficiente, eu tenho na minha alma a necessidade de sempre receber e a dificuldade de dar, a dificuldade de doar. Então a pessoa quer ser elogiada, mas não elogia. A pessoa quer que as pessoas tratem ela bem, mas ela não trata as pessoas bem. Elas querem que as pessoas ajudem financeiramente, mas essas pessoas não ajudam ninguém. Então isso é uma questão emocional. E aí as pessoas têm dificuldade de fazer e de realizar a outra lei sistêmica, que é a lei de troca, do equilíbrio, de dar e receber. Por quê? Porque essa pessoa tem uma carência afetiva que ela acredita, mesmo sendo adulta, que precisa receber. Então, essa passividade impede as pessoas de perdoar. Por exemplo, porque perdoar é uma atitude ativa e não passiva. A pessoa tem que vir até mim. Que se dane essa pessoa, tem que vir até mim. Ou seja, é uma atitude passiva. Então, isso disfunciona as emoções. Quando Jesus fala, perdoe e ame o teu inimigo, gente, Jesus não está falando de eternidade. Jesus está falando de saúde psíquica, de saúde emocional. Jesus está dizendo que para você desenvolver uma boa espiritualidade, você precisa tratar a sua alma. E a sua alma, que é a sede das suas emoções, a sede do seu pensamento, a sede dos sentimentos, ele precisa ser ressignificado, curado, para que você consiga ativar as leis do Espírito sobre a sua alma e sobre o seu corpo. Ou seja, se eu não resolvo as questões da alma, eu vou ter dificuldade de resolver as questões do Espírito. Não sei se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão seguindo o meu raciocínio. Quero que vocês me pontuem aí, se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, quando eu tomo pai e mãe, aquele pai que abusou, aquele pai que foi tóxico, aquele pai, aquela mãe que foi controlador, aquele pai que foi ausente, aquela mãe que foi agressiva, aquela mãe que foi muito rígida, aquela mãe que abandonou, aquele pai que você nem conheceu quem foi. Quando você tem essa consciência, você não depende de que eles te deem alguma coisa, porque eles já te deram tudo. Gente, quem está entendendo isso aqui, que você já recebeu tudo? Faz sentido para vocês que você já recebeu tudo, ou é difícil entender isso? Então, se você já recebeu tudo que é a vida, se você já recebeu tudo que é a vida, você não tem que cobrar mais nada dos seus pais, você só tem que o quê? Só tem que agradecer. E esse não é um ato passivo, é um ato ativo. Eu preciso ir lá e decidir. Tem a ver com autorresponsabilidade e não com vitimismo. Por quê? Porque a passividade tem a ver com vitimismo. A atividade tem a ver com
a autorresponsabilidade. Isso tem tudo a ver com cura, com desbloqueio emocional, com desbloqueio de relacionamentos, com desbloqueio da prosperidade, com desbloqueio de diversas situações. Então eu tomo pai e mãe, eu digo sim papai, sim mamãe, eu recebo tudo como foi, tomo toda essa experiência que vivi com vocês e vou fazer algo de bom com isso. Por quê? Porque os desafios vêm para a sua vida para que você se torne uma pessoa melhor. Os desafios, os problemas, as dificuldades, elas vêm na sua vida para você tomar uma atitude, mudar e melhorar, e não para te destruir. E eu falei ontem, né? Uma outra expressão de Jesus que ele diz: no mundo tereis conflitos, no mundo tereis desafios, no mundo tereis dificuldade, mas tenha coragem, porque eu venci o mundo. Ele está falando como homem ali. Ele está dizendo que a coragem de ser ativo, a coragem de tomar esse pai e essa mãe tóxica, a coragem de entender que as coisas acontecem a partir da autorresponsabilidade, faz você enfrentar o mundo, enfrentar as dificuldades de uma forma mais altruísta, né? De uma forma mais proativa, né? Mais feliz. Né? Isso é um princípio. Eu estou falando de pessoas disciplinadas. O que é pessoas disciplinadas? São pessoas que organizam a sua vida. E o Jim Cole fala 3 tipos de habilidades que as empresas de sucesso, as empresas extraordinárias, elas conseguem alcançar. Que é pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. Eu estou falando dos 3 aqui para você. Estou falando das pessoas disciplinadas, estou falando dos pensamentos disciplinados e também eu estou falando com você sobre ação disciplinada, ou seja, ação organizada, ou seja, ação pensada, né? Pensamentos organizados e pessoas organizadas. Isso vai fazer todo sentido para os negócios. Pessoal, vocês estão aí, eu estou vendo vocês muito quietinho. Tá? Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Ou não? Então, para a gente encerrar, o terceiro aspecto dessa ressignificação, eu falei que o amor incondicional, que não é um sentimento, é uma atitude. Maravilha, doutor, obrigado pelo feedback. Eu falei para você do não julgamento, da não crítica. E o terceiro aspecto que é muito importante, que é o da gratidão. Ok, onde está baseada o meu conceito de gratidão, olhando para o meu passado? Eu já falei para você. Tem a ver com a vida. Você já recebeu a vida, né? E eu sempre falo, já falei, vou falar de novo, se você parar de respirar agora, quem vai dirigir o seu carro? Se você parar de respirar agora, quem vai usar as suas joias? Se você parar de respirar agora, quem vai deitar na sua cama? Né? Se você parar de respirar agora, quem vai utilizar o seu 13º agora? Né? Você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você só é alguma coisa, você só tem alguma coisa se você estiver respirando. Se você parar de respirar, você não é nada, você não tem nada. Tudo que você tem é porque você está respirando. E eu vou perguntar novamente, quem te deu a capacidade de respirar? Tem pessoas que dizem assim para mim, foi Deus. Através de quem? Porque Deus não se materializou, veio aqui e gerou você. Então, se foi o seu pai e a sua mãe que te deu a capacidade de respirar, significa que eles já te deram tudo, porque a respiração é tudo. Se eles te deram tudo, quando alguém entrega tudo dele para nós,
ou quando nós temos algo que foi outra pessoa que nos deu? Como é que nós olhamos para essa outra pessoa? Qual é o nosso olhar para essa outra pessoa? É o olhar de gratidão, que é a terceira ferramenta de ressignificação dessa relação sistêmica, dessa relação emocional e das travas, das consequências de padrões de repetição que vêm sobre nós, que começa a reverberar na nossa vida, e isso transpassa o nosso tempo e alcança a nossa geração. Transpassa o nosso tempo e alcança a nossa geração, né? Deus diz que até 1000 gerações dos que o honram, ou seja, aqueles que praticam a lei da hierarquia, ou seja, meu pai veio primeiro, minha mãe, então eles são maior do que eu, que é a lei da precedência. Deus diz, quando você ativa essa lei, quando você respeita essa lei, você recebe equilíbrio, cura emocional, você recebe estabilidade, você recebe felicidade, alegria, relacionamentos saudáveis até 1000 gerações. Então, assim como o padrão de repetição negativo, ele alcança a sua próxima geração, os positivos também. Então, vale muito a pena fazer como Jesus fez, porque o ato de Jesus de amor incondicional requereu dele sacrifício. E às vezes, nós distribuirmos o amor incondicional vai exigir sacrifício. Só que esse sacrifício, ele te leva à liderança, ele te leva ao reinado. Foi depois do sacrifício de Jesus que ele foi conhecido no mundo inteiro e até hoje é conhecido. Por quê? Porque o reinar, o governar nossas emoções, o liderar nós mesmos, depende do quanto nós estamos dispostos a sacrificar para colocar em prática as leis sistêmicas que organizam as relações. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Eu espero ter sido contribuição para vocês. E essa live e as outras vão estar disponíveis lá no YouTube, no canal Z7. Z7 Mentoria e Consultoria Sistêmica. Você vai colocar lá no YouTube. Z7 Mentoria e Consultoria Sistêmica. Z7 Mentoria e Consultoria Sistêmica. E lá vai ter todas as lives completas, se você quiser assistir novamente ou tirar alguma dúvida, ok? Se fez sentido para você, compartilhe com as outras pessoas e nós estaremos aí nessa jornada. Eu sempre vou estar postando um cartaz avisando dos nossos encontros aqui, ok, pessoal? Um abraço, obrigado a todos. Foi uma alegria poder ser contribuição para vocês nessa sexta-feira. Tudo de bom. Tchau, tchau.